such a work of the Spirit. Grande foi o trabalho do Espírito. I could do this all night. Eu poderia fazer isso a noite inteira. I believe that time is coming. Eu creio que o tempo está chegando. It's in my heart. Isso está no meu coração. It says in the book of Ephesians 1, Lá no livro de Efésios, capítulo 1, this isn't my message, but isso não era a minha mensagem, mas this might help you understand isso pode ajudar vocês a entender some of the things that are happening right now. algumas das coisas que estão acontecendo agora. In verse 10, No versículo 10, he planned for the maturing of the times. Isso é no fazer convergir em Cristo todas as coisas, no maturar do tempo. He planned for the climax of the ages. Ele planejou para o final dos tempos To unify all things de unir todas as coisas, and head them up in Christ. todas elas em Cristo. Christ is not Jesus' last name. Cristo não é o sobrenome de Jesus. Christ means something. Cristo significa algo. It means the anointed one Significa o ungido and his anointing. e a unção dele. That's why we're called Christians. É por isso que nós somos chamados de cristãos. Jesus is the anointed one, Jesus é o ungido and he anoints us to E be ele- like him. e ele nos unge para ser como ele. This anointing, Essa unção, the most simplest definition for it, a definição mais simples para isso is God on flesh é Deus na carne doing what only God can do. fazendo o que só Deus pode fazer. God smeared into, Deus, ele misturado por dentro rubbed conosco. into, Ele como se fosse passado em nós and poured over e também por cima. God on our flesh. Deus na nossa carne. It's the anointing. É a unção. The anointing A unção. removes burdens, A unção, ela remove todo fardo destroys yokes, e ela destrói todo jugo. and there's no limiting E não existe limite this anointing. para essa unção. It left this place tonight E ela está nesse lugar nessa noite. and went out into the streets, E ela vai pelas ruas all through the city, e pela cidade, all through other cities, para outras cidades even into other nations. e também para outras nações. And it says here in verse 10, he planned for it. E diz aqui no versículo 10 que ele planejou isso. I'm very conscious of the timelines of God. Eu tenho muita consciência da forma como Deus faz as coisas através do tempo. And every time I come back to this E church, todas as vezes que eu volto para essa igreja, these sweet rivers of God os rios doces de Deus, are getting stronger and stronger and stronger. eles vão ficando cada vez mais fortes e mais fortes e mais fortes. And they are going further and further and further. E eles estão indo mais longe e mais longe. And they are decreeing and declaring a thing. E eles estão declarando algo. Jesus is coming. Jesus está voltando. Jesus is coming. Jesus está voltando. Wake up. Acorda. Wake up. Acorda. Jesus is coming. Jesus está voltando. It's a strong voice É uma voz tão that forte comes up out of this place. que vem deste lugar And it brings e change. traz mudança, It brings e healing. traz cura, It brings e deliverance. traz libertação, It brings e restoration. traz restauração. And it blesses the heart of God. E isso agrada ao coração de Deus It blesses the Father e agrada ao Pai, that you've opened up your heart que vocês abrem os seus corações to work with Him. para trabalhar com He Ele. said here in the last part of this verse, Ele diz aqui na última parte desse versículo it is the consummation of all things. que é a consumação de todas as coisas. This anointing, Essa unção, because Jesus is the head, porque Jesus, ele é a cabeça, He is anointing. ele é unção, He's anointing. ele é unção, He's anointing. ele é unção. And He's bringing heaven and earth together. E ele está trazendo os céus e a terra e colocando eles Heaven and juntos. earth together. Céus e terra juntos. And here's
The next thing E aqui está a próxima coisa. about this anointing that is moving. Sobre essa unção que está se movendo. You see, in Him, Diz que nele we were made God's heritage. nós fomos feitos a herança de Deus. We were made His portion. Nós fomos feitos a sua porção. But we too have obtained an inheritance. Mas nós também temos obtido uma herança. For we were foreordained. Porque nós fomos escolhidos, predestinados. We were chosen and appointed Nós fomos escolhidos, selecionados. before the foundations of the world. Antes da fundação do mundo. God picked you. Deus, Ele escolheu He você. picked you. Ele escolheu He você. chose you. Ele escolheu He você. chose you. Ele escolheu você. And He has a plan. E Ele tem um plano. It's on the inside of you. E esse plano está dentro de você. It's on the inside of me. Está dentro de mim. It's there. Está lá. And when we come together like E this, quando nós nos unimos como hoje, this wonderful corporate anointing, nessa unção coletiva, the plan of God o plano de Deus, gets accelerated. ele começa a ser Have you acelerado. noticed that? Vocês perceberam Every isso? time God brings me to this church, Todas as vezes que Deus me traz para essa the igreja, plan gets o accelerated. plano ele é It acelerado. starts to move. Ele começa a se mover. Move supernatural. Se mover de maneira sobrenatural. You don't even get it with your head. Você talvez não pegue isso com a sua But the cabeça, spirit man mas o homem is espiritual, causing things to accelerate. ele está fazendo com que coisas sejam Accelerate. aceleradas. Aceleradas. Accelerate. Aceleradas. And so I'm comforting this. I'm comforting you with this word. E eu estou confortando vocês com essa palavra. In accordance with His purpose, De acordo com o propósito dele, He is working out everything. ele está organizando tudo. He is working out everything. Ele está organizando tudo. Everything. Tudo. All things. Todas as coisas. In the agreement Em concordância. and in the counsel E no conselho. and in the design E no desenhar. of His very own will. Da sua própria vontade. Isn't that wonderful? Isso não é maravilhoso? Doesn't that just make you go? Isso não faz você ficar... That God is working out everything Saber que Deus ele está organizando todas as coisas in the agreement and the counsel and design of His own will. em concordância, em conselho com a vontade dele. Doesn't that comfort you tonight? Isso não conforta você nessa noite? To know that you're at the right place, De saber que você está no lugar certo, at the right no time, tempo certo, hearing the word of the Lord. ouvindo a palavra do Senhor. What a fabulous outpouring of the Spirit we're having. Que derramar tão fabuloso do Espírito nós estamos tendo. It's happening all over the world. Está acontecendo em todo o mundo. This fabulous outpouring of the Spirit of God. Esse derramar tão fabuloso do Espírito de Deus. I have seen people Eu tenho visto pessoas that were kind of stuck. que elas estão como se estivessem presas, paradas. They were hungry Elas são to famintas know the desire and plan of God, para entender o plano de Deus. but they were kind of stuck in a place. Mas elas estão como se estivessem paradas no lugar, impedidas. And when you're stuck, E quando você está you impedido, can't move. você não consegue se You mover. won't go anywhere. Você não vai para canto nenhum. But when the outpourings of God begin to happen, Mas quando os derramares de Deus eles começam a acontecer, it will move you isso vai mover from você one place to another. de um lugar para o outro. It'll get you unstuck Vai fazer com que você não fique mais preso and nesse lugar. into the plan and purpose E vai of fazer com God. que você vá para dentro do plano e do propósito de Deus. Every one of you Cada um de has a vocês great supply. tem um grande suprimento. There are some things that God spoke to me Existem algumas coisas que Deus ele falou comigo that I'm going to share with que you, eu vou compartilhar com and it's vocês. not going to take a lot of E time. não vai levar muito tempo. And then we're going to go back into this corporate E anointing nós vamos voltar depois para essa unção coletiva. so He can accelerate His word Para que ele possa acelerar a sua and palavra accelerate His e plan acelerar o seu plano by His Spirit. pelo Espírito. Amém? Amém? Bora, bora. In Mark 4, Em Marcos 4,
in verse 35 no versículo 35 of Mark 4. de Marcos 4. Now I read from the Amplified Bible. Eu vou ler da Bíblia Amplificada. It's a little different. É um pouco diferente. Kind of breaks things up. Ela é como se ela explicasse algumas coisas, quebrasse algumas informações. Brings more clarity to what Jesus is saying. Traz mais clareza para o que Jesus está dizendo. Hallelujah. Aleluia. Verse 35. Versículo 35. On that same day, Naquele mesmo dia, when evening had come, quando estava anoitecendo, he said to them, ele disse aos this is discípulos. Jesus talking. Isso é Jesus falando. He said to his disciples, Ele disse para os seus discípulos. are you a disciple of Jesus? Você é um discípulo de Jesus? Let us Vamos go over to the other side. para o outro lado. I really like that. Eu gosto disso. Jesus included everyone. Jesus, ele incluiu todo mundo. He didn't just say, let me go over to the other side. Ele não disse, eu vou para o outro lado. That would have been good. Isso seria bom, I'd have still got in on that. porque Deus ainda estava nisso. Because I'm in him and he's in Porque me. eu estou nele e ele está em mim. But he decreed and declared something. Mas ele declarou algo, A promise. uma promessa. Let us Vamos go over lá to the other side. para o outro lado. Verse 36. Versículo 36. And leaving the throng, they took him with them. E deixando a multidão, o levaram com ele. And just as he was in the boat, E quando ele estava dentro do barco, and other boats were with him, e outros barcos também estavam com ele, a furious storm of wind came. um vendaval furioso veio. And the waves began to beat. E as ondas, elas começaram a se agitar. They began to beat the boat. Elas começaram a bater no barco. And all of a sudden, E de repente, the boat was becoming filled with water. o barco ele começou a ficar cheio de água. But Jesus Mas Jesus was in the back of the boat, estava na parte de trás do barco, asleep. dormindo. How can that be? Como pode ser? There's a great storm Existe uma happening. tempestade The acontecendo. boat is rocking. O barco ele está se agitando. The waves are crashing on the boat, making lots of noise. As ondas estão batendo no barco, fazendo muito barulho. But Jesus was asleep Mas Jesus ele estava dormindo, in the back of the boat. lá na parte de trás do barco. And they awoke him and said to him, E eles o acordaram e disseram para ele: Master, Mestre, don't you care that we perish? você não se importa que a gente pereça? And he arose E ele se levantou, and he rebuked the wind ele repreendeu o vento and he said to the sea, e ele disse para o mar: shut up, Cale a boca, shut up, cale a boca, shut up. cale a boca. And the wind stopped, E o vento ele parou and immediately e imediatamente there was a great calm, houve uma grande bonança, perfect peace. paz perfeita. And then Jesus said to them, E Jesus disse para eles, two questions. fez duas perguntas. Why are you afraid? Por que vocês estão com medo? First question. Primeira pergunta. Second question. Segunda pergunta. How is it Como pode ser that you have no faith? que vocês não têm nenhuma fé? Now that might seem kind of harsh Agora, isso pode parecer um pouco duro, because there was a storm. porque havia uma tempestade. Water was filling the boat. A água estava enchendo o barco. Their lives was in danger, it looked like. A vida deles parecia mesmo que estava em perigo. But Jesus had given them a word. Mas Jesus ele tinha dado para eles uma He palavra. gave each and every one of them a word. Ele deu para cada um deles uma palavra. A word. Uma palavra. One word. Uma palavra.
like in this bottle, Como nessa garrafa. it contains water. Ela contém água. It's full of something. Está cheia de algo. That's how it is with the Word of É God. assim que é com a palavra de It Deus. contains something. Contém algo. Power. Poder. It contains power. Contém poder. Power to cause itself to come to pass. Poder para fazer com que ela mesma aconteça. It's a promise. É uma promessa. And Jesus had already said, E Jesus ele já tinha dito: let us go over to the other side. vamos para o outro lado. So they had the promise. Então eles tinham a promessa. And then something else E aí I noticed today. eu percebi algo a mais hoje. They also had the presence. Eles também tinham a presença. Because Jesus was with them. Porque Jesus estava com eles. Right in the midst of the storm. Bem lá no meio da tempestade. Right when it looked like they were going down. Mesmo quando parecia que eles iam perecer. When it looked like they were going to lose their very lives. Quando parecia que eles iam perder as suas vidas. They had the presence. Eles tinham a presença Lord. do Senhor. And He will never leave us. E Ele nunca nos deixa. He will never forsake us. Ele nunca nos desampara. He's there to make sure Ele está lá para fazer você ter certeza that His promise comes to pass. que a promessa dele vai acontecer. So we know faith comes by E hearing, nós sabemos que a fé ela vem pelo ouvir and hearing by the word of God. e ouvir pela palavra de Deus. So when Jesus said, Então quando Jesus ele disse: let us go over to the other side, vamos para o outro lado, faith was released. fé foi liberada. Faith was released. Fé foi They had liberada. faith to believe Eles tinham fé para that crer no matter what it looks like, que não importava como no matter what's parecesse. happening around them, Não importava o que estava acontecendo ao redor deles. they're going all the way over. Eles iam mesmo para o outro All lado. the way over to Eles the iam other por side. todo o caminho para o outro They can lado. have faith for it. Eles podiam ter fé para aquilo. And there's something else they could have done. E havia algo que eles poderiam ter feito. They could have rebuked the storm themselves. Eles mesmos poderiam ter calado, They parado a didn't even have to tempestade. wake Jesus. Eles não tinham que esperar por Jesus. Because they were operating in His authority. Porque eles estavam operando na autoridade dele. They could have said, Eles poderiam ter dito: shut up cale a boca, in the name of no Jesus. nome de Jesus. And the wind would have ceased. E o vento ele ia parar. And the peace would have came. E a paz iria chegar. Hallelujah. Aleluia. Let's see something else. Vamos ver algo mais. In the 5th chapter of Mark, just No- one chapter over, No 5º capítulo de Marcos, um capítulo só após, I want to focus on one part, eu quero focar em uma but parte. this is a story about Jairus. Mas isso é uma história He came to Jesus sobre um homem que veio para Jesus. and he said, my E daughter, ele disse: a minha she's filha, almost ela dead. está quase morta. But if you'll come to her, Mas se você vier para ela, she'll live. ela vai viver. And Jesus E said, Jesus let's go. disse: vamos lá, Let's do it. vamos fazer isso. And they started walking to Jairus' house. E eles começaram a andar lá até a casa de Do you Jairo. remember the story? E você lembra da história? There was a woman who had had an issue of blood for years and years and years and Havia years. uma mulher que ela tinha um fluxo de sangue por anos e She anos went e to the anos e anos. doctors. E ela foi para os médicos. And she grew worse. E ela ficou pior. She spent all the money that she had. Ela gastou todo o dinheiro que ela tinha. Still grew worse. E ela continuava ficando pior. And she stopped Jesus. E ela parou. She stopped Jesus. Ok, ela parou Jesus. She stopped Jairus because Jairus was with Jesus. Ela parou Jairo também, porque Jairo estava lá com Jesus. Now think about it a moment. Agora pensa sobre isso um pouco. It's pretty important. É muito importante. His daughter A is filha at the dele point of death. estava quase morrendo. You wouldn't want anybody to stop Jesus right Você não ia now. querer que ninguém parasse Jesus nesse momento. Verdade, é? No pause. Mas faith always stops Jesus. A fé, ela sempre vai parar Jesus. Faith always gets Jesus' attention. A fé, ela sempre vai chamar a atenção de Jesus. And beside that, E além disso, sick doença is no different não é diferente than dead de morte in the mind of God. na mente de Deus. So they're
they were, Então lá eles estavam, the woman with the issue of blood. a mulher lá com fluxo de She sangue. received her healing. Ela recebeu a cura dela. And then she began to tell Jesus E ela começou a dizer para Jesus all the truth. toda a verdade. Oh, I can just see it. E eu posso até ver isso. And I went to this doctor, and I went to that doctor, and I went to this doctor, and I went to that doctor. Eu fui para esse médico, eu fui para aquele médico, eu fui para esse outro médico, depois eu fui para outro médico. And every time I get money, I'd have to spend it here, and I have to spend it there, and I have to spend it there. E toda vez eu pegava dinheiro, eu tinha que gastar aqui, gastar And I ali, was so gastar aqui, sick, and she gastar ali. da-da-da-da-da-da-da-da. E eu estava tão doente, lá, Because lá, it lá. said she told Jesus all the truth. Porque a Bíblia diz que ela disse para Jesus toda a verdade. Then all of a sudden, Então, de repente, we see here in this verse, nós vemos aqui nesse versículo, 35, no versículo 35, while he was speaking, enquanto Jesus estava there falando, came from the ruler's house algumas pessoas vieram da casa de who Jairo said to e Jairus, disseram para ele: your daughter is a dead. sua filha está morta. Don't bother the master Não anymore. incomode mais o mestre. And did you notice? E você percebeu? Jesus immediately Jesus imediatamente turned to Jairus virou para Jairo and he said e something. ele disse algo. Don't be afraid. Não tenha medo. And he just didn't leave it there. E ele não parou ali. Don't be afraid. Não tenha medo. Only believe. Apenas creia. Because if you believe, Porque se você crer, all things are possible. todas as coisas são If you possíveis. believe, Se você crer, your daughter shall live. a sua filha vai viver. If you Se believe, você crer, resurrection life a ressurreição is showing up. vai aparecer. And it did. E isso aconteceu. And now in 2 Chronicles, E agora nós vamos para 2 Crônicas. yeah. 2 Chronicles, 2 Crônicas. yeah, 20. 2 Crônicas 20. You know the story. Você sabe a história. This is about Jehoshaphat. Isso é sobre Josafá. He was a good king. Ele era um bom rei. He liked to do things God's way. Ele gostava de fazer as coisas da maneira de Deus. But there were 3 enemy armies Mas haviam 3 exércitos that inimigos was about to kill his army. que estavam prontos para matar o seu exército. He didn't know why. Ele não sabia por quê. He didn't know what to do. Ele não sabia o que fazer. But then he thought, Então ele pensou: I will set myself eu vou me colocar to seek the Lord. para buscar ao Senhor. I'm going to fast. Eu vou jejuar And I'm going to tell all my people, e eu vou dizer para todo o meu povo: let's all seek the Lord. vamos todos buscar ao Senhor. That's a good thing. E isso é uma coisa boa. That's a good thing to do. Isso é uma coisa boa para se fazer. And we see here E nós vemos aqui that the Lord talked to Jehoshaphat. e que o Senhor ele falou com Josafá. When you set yourself to seek the Lord, Quando você se coloca para buscar ao Senhor, the Lord is going to talk. o Senhor ele vai falar. He's talking tonight. Ele está falando essa noite. Don't be afraid. Não tenha medo. Only believe. Apenas creia. Don't be afraid. Não tenha medo. Only believe. Apenas creia. Don't be afraid. Não tenha medo. Just keep on believing. Apenas continue crendo. And the Lord said E o Senhor ele diz to para Jehoshaphat, Josafá, right here bem aqui, in verse 15. no versículo 15. Hearken, all Judah, you inhabitants of Jerusalem, Escutem vocês todos que vivem em Judá e em Jerusalém. and you, King Jehoshaphat. E você também, rei Josafá. The Lord says this to you. Assim diz o Senhor para vocês: Don't be afraid. não tenham medo. Fear and faith Fé
e medo cannot operate together. não podem operar juntos. Either you're going to be afraid Se você vai ficar com medo, or you're going to believe God. ou você vai crer em Deus. They can't operate together. As duas coisas juntas não podem acontecer. They're opposite. Eles são opostos. And God did not give us the spirit of fear, E Deus, ele não nos deu espírito de but medo, of power, mas de of poder, love, amor, a sound mind. de moderação. We don't have to fear. Nós não temos que ter medo. I said we don't have to fear. Eu disse, nós não temos que ter medo. I remember Eu lembro, about the third year I was in Brazil. no terceiro ano que eu estava no Brasil, I was teaching prayer school in Campina Grande. eu estava ensinando na escola de oração em Campina Grande. My youngest daughter was at the university A studying a minha filha mais nova, ela estava na universidade estudando, in the Estados Unidos. lá nos Estados Unidos. And when I got home from prayer school that E night, quando eu cheguei em casa da escola de oração naquela I was noite, staying with Bud and Jan. eu estava ficando com Bud e Jan. And Bud said, "Look at the news. E Bud disse, olhe as notícias. Doesn't your daughter go to Virginia Tech?" A sua filha, ela não vai para Virginia Tech, é o nome da And I said, universidade. yes, see. E eu disse, sim, ela vai para lá. Well, there's been a massacre. E ele disse, olha, teve um massacre lá. One of the students got a gun, Um dos estudantes, ele pegou uma arma went all through the campus, e foi por todo o campus da began to universidade shoot the students. e começou a atirar nos outros estudantes. So you need to contact your daughter. Então você precisa ligar para sua filha. So I tried. Então eu tentei. I did all I could do in the natural. Eu fiz tudo aquilo que eu podia fazer no Sent natural. emails. Eu mandei e-mail. Tried to call. Eu tentei ligar. And I remember E eu me lembrei, that night, naquela noite, I put my head on the pillow eu coloquei a minha cabeça no travesseiro and I said, e eu disse, I refuse to fear. eu me recuso a temer. I refuse to fear. Eu me recuso a temer. God loves me. Deus, Ele me ama. He loves my children. Ele ama os meus He filhos. loves my Ele family. ama a minha I família. have a covenant. Eu tenho uma aliança. I refuse to fear. Eu me recuso a temer. And I laid my head down. E eu coloquei a minha cabeça And no I went to travesseiro sleep. e eu fui dormir. And about 3 o'clock in the morning, E eram mais ou menos 3 horas da manhã. I sat up in the bed Eu acordei na cama and I heard a voice. e eu ouvi uma voz. Your daughter's dead. A sua filha está Your morta. daughter's A dead. sua filha está morta. And I said, E eu disse, ha ha ha. And I laid my head back down on the pillow e eu coloquei minha cabeça de novo no and went travesseiro back to sleep. e voltei a dormir. For 3 days, Por 3 dias, I had no communication eu não tive nenhuma comunicação with any of my com family ninguém da minha família, or my daughter. nem a minha filha. But I had a trust. Mas eu tinha uma And I had a confiança promise. e eu tinha uma promessa. Don't be afraid. Não tenha medo, Only believe. apenas creia. Don't be Não afraid. tenha medo, Only believe. apenas creia. Here's what the Lord said to me this afternoon. E naquela tarde o Senhor ele disse para mim: Fear medo will activate vai ativar the things that you're afraid of. as coisas que você tem medo. It will draw them to you. Vai trazer elas para você. But you cannot answer a thought Mas você não pode responder um pensamento with a thought. com outro pensamento. You have to say something. Você tem que dizer algo. You have to put something in your mouth Você tem que colocar alguma coisa na sua boca. and just say this. E apenas dizer isso. I said, just say what God said. Eu disse dizer aquilo que a palavra diz. And that's what I did. E foi isso que eu fiz. Father, I'm so thankful. Pai, eu sou tão grata. I dwell in the secret place. Eu habito no lugar secreto. My daughters, they dwell in the secret place. As minhas filhas habitam no lugar We secreto. all abide here. Nós habitamos aqui. We remain stable here. Nós permanecemos aqui. We are fixed under the shadow Nós estamos fixados of the nisso. Most High God. Nós estamos debaixo das sombras do Deus I Todo-Poderoso. refuse to fear. Eu me recuso a temer. And she was fine. E ela estava bem. My daughter was just A minha fine. filha estava bem. Let me show you something. Deixa eu mostrar algo para você. 5 minutes
5 minutos. before the shooter came to her building. Antes do rapaz que estava atirando chegar no prédio dela. 5 minutes 5 minutos. before he got there, Antes dele chegar lá, she left. ela saiu. She left. Ela saiu. Was all the way on the other side of the campus. E ela estava bem do lado de fora do campus. And the reason she couldn't contact E me, a razão porque ela não podia me because they put the ligar whole campus on lockdown. é porque eles colocaram todo o campus sem comunicação. They wouldn't let any students contact anybody Eles não permitiam que nenhum estudante falasse com ninguém. because of the ones that were dead. Por causa daqueles que estavam mortos. Because you know media, Porque você sabe como é que é a mídia. so they wouldn't let the students communicate. Então eles não permitiam que os estudantes se comunicassem. But I had the communicator. Mas eu tinha o comunicador. I had the communication Eu tinha a comunicação of the Most High God. do Deus Altíssimo. He gives me inside information. Ele deu para mim uma informação por dentro. Isaiah 41, Isaías 41. almost finished. Nós estamos quase terminando. Isaiah 41 Isaías 41, and verse 10. no versículo 10. It says, "Fear not. Não tema, There's nothing to fear. não há nada para temer. I'm with you. Eu estou com você. Don't look around you in terror. Não olhe ao seu redor em terror. Don't be dismayed. Não fique com medo. I'm your God. Eu sou o seu Deus. I'm your Eu God. sou o seu I will Deus. strengthen you. Eu vou te fortalecer. I will help Eu you. vou te ajudar. I will uphold you. Eu vou segurar você. I will retain Eu you vou segurar você with my victorious right com hand a minha mão direita of vitoriosa righteousness. de justiça. Hallelujah. Aleluia. So we have the promise Então nós temos a promessa and we have the e present. nós temos a presença. And we have one more thing. E nós temos uma coisa a mais. 1 John Vamos para 1 João, 4. capítulo 4. Yeah, Lord, I hear you. Hey, yeah. I'm getting there, Lord. Eu estou chegando 1 lá. John 4, 1 João 4, verse 18. no versículo 18. There is no fear in love, Não há medo no amor, because perfect love porque o perfeito amor casts out all fear. lança fora todo medo. There is no fear Não in love. há medo no amor. Perfect love casts out all O fear. perfeito amor lança fora todo Okay. medo. Okay. Por quê? Fear O medo has torment. tem tormenta. Fear O medo has torment. tem tormenta. I had this little turtle once. Eu tive uma pequena tartaruga uma I was vez. a little girl. Quando eu era uma criancinha pequena. Don't get mad at me. Não fique com raiva de mim. I was just a kid. Eu era uma criança. And I liked to play with the little E eu turtle. gostava de brincar com a tartarugazinha lá pequena. But he was afraid. Mas ele tinha medo. And when I would come near him, E quando eu chegava perto, he would do ele this. fazia isso assim. His head would go inside the shell. A cabeça dele ia pra dentro do casco. His arms, his legs would go inside the As shell. patinhas também iam pra dentro do casco. He was afraid of Ele me. estava com medo de mim. He had a reason. E tinha uma razão. I was tormenting him. Eu estava atormentando o bichinho. Misericórdia. You see that in people, though. Você vê isso em algumas pessoas. Some people, when they're in fear about things, Algumas pessoas, quando elas estão com medo sobre algumas they coisas, draw themselves up. elas começam a fazer assim, a se reservar. They get by themselves. Elas ficam ali só por elas mesmas. And they allow the devil to torment their mind. E elas permitem que o diabo comece a atormentar as suas mentes. No bom. Não é bom.
Então eu grew up into my teenage years. cresci até a minha adolescência I had a different kind of turtle. e eu tinha um tipo diferente de tartaruga, He was a snapping turtle. que era uma tartaruga mais valente And he wasn't afraid of e me. que não tinha medo de mim. He wanted me to get my hand near his mouth Queria que eu colocasse a minha mão dentro da boca dele, so he could bite me. para que pudesse morder. He was a little bold about it. Era bem ousado sobre isso. He lived a long life E viveu uma vida bem longa, because he knew who he was. porque sabia quem era. You can live a long life Você pode viver uma vida if you know longa who you are se in você Christ. sabe quem você é em if Cristo. you know that you have the greater one Se você sabe que você tem o maior abiding on the inside of you. vivendo dentro de você, You won't be afraid. você não vai ter medo. The Lord is our helper. O Senhor é o nosso ajudador. What can man do unto O us? que é que o homem pode fazer The contra Lord nós? is on our side. O Senhor está do nosso If lado. God is for us, Se Deus é por who nós, can be against quem us? pode ser contra nós? The love of God O amor de has Deus, been shed abroad in our hearts ele já foi derramado nos nossos corações by the Holy Spirit. pelo Espírito Santo. When I was growing up in the things of God, Quando eu estava crescendo nas coisas de Deus, I had some wonderful pastors. eu tive alguns pastores maravilhosos. Wonderful. Maravilhosos. One of them liked to correct me E um deles gostava de me corrigir. a lot. Muito. I didn't say I didn't deserve it, Eu não digo que eu não merecia, but I became afraid mas eu fiquei com medo. every time they would want to see me. Todas as vezes que eles queriam me ver, I would be eu afraid. ficava com medo. I said, E God, eu dizia, Deus, help me me here. ajuda aqui. I'm afraid to meet with this Eu pastor. tô com medo de me encontrar com esse pastor. And the Lord said to me, E o Senhor disse pra mim, you're afraid você está com medo because you don't love them enough. porque você não os ama bastante. Ouch. Ouch. Ai, Well, that's the word. isso é a palavra. Because perfect love casts out all Porque fear. o amor perfeito, ele lança fora todo medo. If I was praying enough, Então, se eu estivesse orando if I had bastante, them in my heart enough, se eu tivesse eles no meu I coração, wouldn't be afraid. eu não estaria com No medo. matter what they said. Não importa o que eles They dissessem. corrected me because they loved me. Eles me corrigiam porque me amavam. And if I knew the love, E se eu soubesse esse amor, and I believed the e love, se eu acreditasse no amor, I would always want to meet with the pastor. eu sempre ia querer me encontrar com os pastores. That's why the Bible says, pray for those É por isso que a Bíblia diz para orar por eles, that persecute you. por aqueles que perseguem When you você. begin to pray for your enemies, Quando você começa a orar pelos seus inimigos, they're not your enemies anymore. eles não vão mais ser seus inimigos. You don't see them as enemies. Você não vai vê-los como You inimigos. see them the way God sees them. Você vai vê-los da forma que Deus os vê. Hallelujah. Aleluia. Ouch. Ai, The Lord said, o Senhor disse, do not respond anymore não responda mais to your circumstances. às suas circunstâncias. Do not respond anymore Não responda mais to anything apart from love. a nada que esteja fora do amor. Por quê? Por quê? Amor nunca falha. O amor nunca falha. Amor nunca falha. And God is love. E Deus, Ele é He amor. just doesn't have love. Ele não tem o amor. He is love. Ele é o amor. Perfect love. O amor perfeito. Perfect love. O amor perfeito. And He lives in you. E Ele vive em And He lives você. in me. E Ele vive em mim. Hallelujah. Aleluia. Stand on your feet. Fique de pé. Don't be afraid. Não tenha medo. Don't be afraid. Não tenha medo. Only believe. Apenas creia. Only believe. Apenas creia. There's nothing too hard for Him. Não há nada tão difícil para Nothing Ele. impossible. Nada é impossível believe. se você crer. Hallelujah.
There are some of you Existem that are alguns de here vocês tonight. que estão aqui nessa noite. You are facing impossible situations. Vocês estão enfrentando situações impossíveis. And you're afraid. E vocês estão com medo. You're afraid Vocês estão com that it's medo not going to work out for your good. de que não vai acontecer da forma que seja bom para você. You're afraid because it's serious. Você está com medo porque é algo sério. Because it looks bad. Porque parece ser algo mal. But I have a word from the Lord for you tonight. Mas eu tenho uma palavra do Senhor para você nessa noite. Don't be afraid. Não tenha medo. Only believe. Apenas creia. Believe that I'm for you, not against you. Creia que eu sou por você e não contra você. Believe that I'm always going to cause you to triumph. Creia que eu sempre vou fazer você triunfar. In every situation, in every Em circumstance. cada situação e em cada circunstância. You are more than a conqueror. Você é mais do que vencedor. You are more than a conqueror. Você é mais do que You are vencedor. more than a conqueror. Você é mais do que You vencedor. are victorious in Você é me. vitorioso em mim. And now we're going to take what you've just heard. E agora nós vamos pegar aquilo que você ouviu. We're going to go back into our place in prayer. Nós vamos voltar para o lugar de oração. We're going to pray over those Nós situations. vamos orar por essas situações. Lift your hand if that's you tonight. Levante as suas mãos se é Lift você your nessa hand if noite. that's you tonight. Levante as mãos se é você nessa Hallelujah. noite. Hallelujah. Cheio no nombre no braço Deus. Sorenene, sorerada, sorerede. Bring, run. So to take a shora tabara condorende. Sore te calamba bandureto. Bereto. Sonche, solche. Ansunen, reto to. Angels. Sorabala.